Bitcoin agora cotado a 69 mil dólares. Quero falar um pouco para você sobre a minha perspectiva, né, sobre a minha expectativa nesse momento aqui em relação ao Bitcoin, como eu venho entendendo aí essa correção no dia de hoje. Então, primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao canal da Belotrade. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, tá, eu queria destacar que eu ainda vejo o Bitcoin assim numa grande consolidação, né? A gente, para mim, vem pelo menos ali desde o início de março consolidando. Claro que é uma região grande de consolidação, né? A gente alterna ali hora mais próximo a 60, hora mais próximo a 70, mas realmente lateralizando, alternando topos e fundos aqui dentro dessa região. Então, enquanto a gente estiver ainda aqui dentro desse range de consolidação, eu acredito que não tenhamos grandes motivos assim para ficar muito preocupados com quedas muito fortes ou até mesmo com altas muito fortes, né? Isso só vai acontecer, no meu entendimento, depois que a gente vier a passar aqui das máximas de novo, 74, aí sim acredito num movimento bem forte para cima, ou no caso da gente perder os suportes lá embaixo, tá? Então acho que perder, por exemplo, 64, 65 aqui, já seria algo que nos levaria ali à região dos fundos dos 60 mil dólares, né? Até onde a gente teve essas armadilhas abaixo dos 60k. Seria uma grande zona de compra, né? A verdade é essa. Enquanto isso não acontece, por outro lado, né, eu venho encarando essa região próxima às máximas aqui, acima dos 70 até os 73, 74 ali, como zonas de realização, onde a gente tende a olhar mais para shortar alguma altcoin que esteja feia, né? E também para estar realizando lucros em trades e até mesmo em exposições, né? E essa região que a gente está retestando agora, né? Essa região dos 69k, é uma região que eu vejo com possibilidade de compras para o longo prazo já, especialmente para quem nas últimas semanas não comprou. Eu acho que tem oportunidades boas em algumas moedas, pensando num longo prazo, tá? Acho que elas já estão dando essa possibilidade. E também dá para olhar para longs aqui nessa região. Dentro do escritório essa semana a gente já longou mais ou menos nessa faixa de preço, 68, com Bitcoin no 68, no 69. Então, eu acredito que os próximos longs que eu entrarei seriam só se o Bitcoin viesse no 67 aqui, e aí levando as altcoins ainda mais abaixo, né? Mas para mim, então, é realmente uma situação ainda de consolidação. O que a gente tem que entender também nesse momento, né, que é um momento de extrema tensão no cenário global, né, no cenário geopolítico, no cenário econômico também, porque, querendo ou não, né, a gente está cada vez vendo a perspectiva de queda nos juros americanos diminuir, porque o emprego está muito forte, né? Então a gente está vendo uma economia muito forte nos Estados Unidos, a inflação vindo acima também da expectativa. Então, desde o início do ano que a gente está vendo adiamentos atrás de adiamentos, em qual mês que vai vir o corte? Né? Então a gente está vendo sempre esse adiamento acontecer. Eu realmente, assim, quem acompanha dentro do escritório e tal, né, que vê mais de perto, assim, as nossas opiniões, sabe que eu tô bem pessimista em relação a essas reduções nos juros americanos, porque realmente os dados não nos permitem, nesse momento, estar falando de redução nos juros, né? Talvez, inclusive, se não fosse ano eleitoral, o Fed estaria falando em aumento, tá? Então, eu tô bem pessimista quanto a isso, não acho que será nos próximos meses. Se acontecer, na minha visão, tende a ser mais pro fim do ano, e isso, querendo ou não, gera um impacto ruim, assim, pro mercado, né? O mercado entende mal esse tipo de situação. E tem também a situação geopolítica, né? Esse cenário de guerra, de tensão no Oriente Médio, inclusive nas próximas horas, né? Estão dizendo aí que entre hoje e amanhã vai acontecer um ataque importante do Irã contra Israel. Então é uma escalada de uma guerra que pode tomar proporções muito ruins, assim, obviamente, primeiro para o mundo como um todo, né? Mas, como o nosso assunto aqui é o mercado, também proporções muito ruins para o preço dos nossos ativos, para os mercados como um todo, né? A gente sabe que nesses momentos de guerras, de pandemia, como a gente viveu, a tendência é que
as pessoas vão mais para o dólar, né? Vão mais ali para uma zona de segurança, né? Os investidores. Então, é um momento tenso, tá? Mas, assim, em relação ao Bitcoin, queria só passar essa visão para mim de que realmente a gente segue numa consolidação, tá? Não tem mudanças importantes em relação aos últimos dias aqui. E em relação aos indicadores de sentimento, é o que eu sempre falo também, que em momentos de consolidação, no meu entendimento, a gente não tem grandes tomadas de decisão a partir dos indicadores de sentimento, porque eles também apresentam uma certa neutralidade nesses momentos. Né? Então a gente está vendo, por exemplo, um long short ratio subir nesse movimento corretivo, que é natural, mas sem um aumento de open interest. Então ótimo que não esteja subindo o open interest com long short ratio nesse momento. A gente tem um long short ratio em 1.5, eu considero até relativamente baixo para o padrão do mercado atual, né? A gente está vendo long short ratios muito elevados nas altcoins como um todo. E aos poucos, aí, ao longo dessa correção, a gente começa a ver algumas vendas a mercado mais fortes, tá? Mas então, assim, em relação ao sentimento em si, não tiraria grandes conclusões nesse momento. Só gostaria de destacar o nosso Open Interest, né, que continua extremamente elevado. Então a gente tem um Open Interest aí que, para mim, dita que exatamente aquilo que eu citei no início do vídeo aqui. Quando nós tivermos o próximo rompimento, seja ele para cima ou para baixo, a gente vai ter uma porrada no movimento. Então, se for para cima, provavelmente a gente vai ver bem rápido, assim, se a gente conseguir passar os 74, provavelmente a gente vai ver bem rápido o Bitcoin acima dos 80. Se for para baixo, ali perdendo os 60 mil dólares e tal, grandes chances da gente ver o Bitcoin exatamente onde eu quero aumentar a minha exposição e comprar, que é abaixo dos 55 mil dólares, tá? Então, para mim, seguimos numa grande consolidação e estamos de olho aí para qualquer mudança, a gente atualiza vocês, ok? Então é isso aí, valeu e um grande abraço a todos.